Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos estudar a volumetria de precipitação. Nesse tipo de volumetria, a gente mede os volumes de solução cujos solutos promovem uma reação de formação de precipitado, ou seja, os solutos vão reagir e formar sais insolúveis, esses pouco solúveis, desculpe, e esse sal tende a precipitar. Quais são os requisitos para essa reação? Ser rápida, ser quantitativa, ou seja, formar precipitados muito pouco solúveis, ter estequiometria definida e invariável, ter algum sistema de indicador confiável, e ela é aplicada em reações que formam precipitados com íons prata, mercúrio, mercúrio mais, chumbo, zinco e ânions específicos como os haletos. Titulação de íons cloreto com solução de nitrato de prata. Esse tipo de titulação também é conhecido como titulação agentimétrica ou argentinometria. O cálculo do potencial de prata durante o processo de titulação entre o ânion com o nitrato de prata envolve 4 momentos importantes. O primeiro momento é o cálculo do potencial de prata antes da adição do nitrato de prata. O segundo momento é o cálculo do potencial de prata antes do ponto de equivalência. O terceiro momento é o cálculo do potencial de prata no ponto de equivalência. E o quarto momento é o cálculo do potencial de prata depois do ponto de equivalência. Então a gente vai ver em cada uma dessas situações, vamos ver um exemplo e produzir a nossa curva. Então no primeiro momento, a gente tem o cálculo do potencial de prata antes da adição do nitrato de prata. Então, antes da adição do nitrato de prata, a gente não tem nenhuma prata. Se não tem nenhuma prata, o potencial de prata é indeterminado. Por quê? A concentração da prata é zero. E como a gente sabe, quando falamos em potencial, a gente quer dizer que é menos log de alguma coisa. Então, o potencial de prata vai ser menos log da concentração do íon prata. Tá bom, pessoal? Então, o potencial de prata é menos log da concentração de íons prata. Na segunda situação, a gente tem o cálculo do potencial de prata antes do ponto de equivalência. Se é antes do ponto de equivalência, a gente vai ter alguém em excesso. Então, o potencial de prata é determinado levando em consideração a equação estequiométrica. Então, para calcular, a primeira coisa que a gente vai levar em consideração, a equação estequiométrica. A solução é saturada. Por quê? Porque a minha quantidade de prata está abaixo do ponto de saturação. E a espécie em excesso, com certeza, é o íon cloreto. O íon cloreto vai estar em excesso. Vamos calcular a concentração dos íons cloreto em excesso. A concentração dos íons cloreto em excesso vai ser igual a quanto? A quantidade ao número de mols de cloreto menos número de mols do íons prata dividido pelo volume total. Quem é esse volume total? O volume da solução de cloreto mais o volume de prata da solução de prata que escorreu pela bureta. Então o volume total é essa soma. Como a gente sabe que molaridade é igual ao número de mols sobre o volume, eu posso determinar que o número de mols é igual a molaridade vezes o volume, não é isso? Então eu posso organizar essa concentração da seguinte forma, essa equação da seguinte forma. A concentração de cloreto inicial vezes o volume inicial menos a concentração da prata adicionada vezes o volume da prata adicionada dividido pelo volume total. Como essa solução é saturada, temos que o KPS vai ser igual à concentração da prata vezes a concentração do íon cloreto, que está em excesso. Então, a partir daí, eu posso encontrar a concentração dos íons prata e posso calcular o potencial de prata, que vai ser igual a quem?
a menos o log da concentração dos íons prata, tá bom? Geralmente na questão vem dado o KPS. Como eu tenho o KPS e tenho a quantidade de íons cloreto em excesso, dá através dessa forma para descobrir a concentração de prata. Se eu descobrir a concentração de prata, dá para eu calcular o meu potencial de prata. Muito simples. A gente vai calcular a concentração de íons cloreto que está em excesso. Essa concentração vai ser igual ao número de mols de cloro menos o número de mols de prata dividido pelo volume total. Joga na fórmula do KPS e descobrimos a quantidade de prata. A partir daí dá para calcular o potencial. Na terceira situação, a gente tem o cálculo do potencial de prata no ponto de equivalência. Então, no ponto de equivalência, as quantidades de um cloreto e de nitrato de prata adicionado reagem de forma equivalente. Isso resulta em uma solução saturada contendo essencialmente um sal pouco solúvel de cloreto de prata, tá bom? Logo, o número de mols de cloreto inicial vai ser igual ao número de mols de prata adicionado, que vai ser igual ao número de mols de AgCl, de cloreto de prata, formado. Então, no ponto de equivalência, a gente tem que o número de mols de cloreto inicial é igual ao número de mols de prata que foi adicionado, que é igual ao número de mols de cloreto de prata que foi formado na reação. Como a concentração de Ag+ é igual à concentração de Cl-, eu tenho que o KPS vai ser igual à concentração, como a gente já viu, de Ag+ vezes a concentração de Cl-. Logo, como Ag+ é igual a Cl-, logo eu tenho que o KPS pode ser igual à concentração de Cl- ao quadrado, ou também o KPS pode ser igual à concentração de Ag+ ao quadrado. Como eu tenho o KPS, geralmente na questão vem dado o KPS, eu posso descobrir a concentração de íon prata. Como? A concentração de íon prata vai ser igual à raiz quadrada do KPS. Se eu tenho a concentração de prata, eu posso calcular também o meu potencial de prata, que vai ser igual a menos o log da concentração de prata. Então, muito simples. Quando eu tiver no meu ponto de equivalência, a concentração de íons prata vai ser a raiz quadrada do KPS. Eu descobri a concentração de íons prata, eu jogo na fórmula do logaritmo para descobrir o potencial e chego no meu resultado. E na quarta situação, a gente tem o cálculo do potencial de prata após o ponto de equivalência. O potencial de prata é determinado pela espécie que está em excesso, levando em consideração a reação estequiométrica. Agora quem vai estar em excesso é o nitrato de prata. Todo o cloreto vai reagir com a prata e quem vai sobrar agora é só o nitrato de prata. Então, para calcular a concentração de prata em excesso, vai ser igual ao número de mols de prata, de íon prata adicionado, menos o número de mols de cloreto inicial dividido pelo volume total, tá bom? Então isso aqui vai ser a concentração de prata que eu vou ter na minha solução. Logo, o potencial de prata vai ser igual a menos o log da minha concentração de prata que está em excesso. Então, pessoal, nessas quatro situações a gente viu que não são tantos cálculos assim, que também não é tão difícil. Agora nós vamos ver um exemplo. Então vamos primeiro titular 50 ml de cloreto de sódio, 0,1 mol por litro, com nitrato de prata 0,1 mol por litro. E dado o KPS do cloreto de prata, que é igual a 1,78 vezes 10 a menos 10, tá bom? A reação é essa: NaCl aquoso reagindo com Ag+
NO3 também aquoso, produzindo AgCl, que é pouco solúvel, mais NaNO3. Para o meu cálculo, o importante vai ser quem? Desse NaCl que é aquoso, é o Cl-, tá bom? Mais o Ag+, que vai produzir o Ag também aquoso aqui, pessoal. O AgCl sólido, tá bom? Então, na primeira situação, antes da adição de nitrato de prata. Antes da adição do nitrato de prata, o meu potencial de prata é igual a zero. Por quê? Porque o potencial de prata calcula a concentração de íons pratas. Como a concentração de íons prata foi adicionada alguma prata? Não. Então, a concentração de íons prata é igual a zero, tá bom? No início eu só tenho íons cloreto, tá bom? Na segunda situação, a adição de uma gota de AgCl, de AgNO3, desculpe, de AgNO3. Quando eu adicionar uma gota de AgNO3, eu tenho que o KPS vai ser igual à concentração de Cl- vezes a concentração de Ag+, tá bom? Eu tenho o valor do KPS e tenho o valor da concentração de Cl-. Logo, a minha concentração do Ag+ vai ser igual ao KPS. Quem é o KPS? 1,78 vezes 10 a menos 10 dividido pela concentração de cloreto. Qual é a concentração de cloreto? 0,1 mol por litro. Esse valor aqui vai dar igual a 1,78 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Logo, o P potencial de prata vai ser igual a menos o log da concentração da prata. Assim, vai ser igual a menos o log de 1,78 vezes 10 a menos 9. Esse valor aqui vai ser igual a 8,75. Então, com a adição de uma gota de nitrato de prata, o meu potencial de prata vai ser 8,75. Quando eu adicionar 10 ml de nitrato de prata, a concentração de cloreto, que vai estar em excesso, vai ser igual à concentração de cloreto inicial vezes o volume inicial menos a concentração de prata adicionado vezes o volume de prata adicionado dividido pelo volume total. Isso implica dizer que a concentração de cloretos em excesso vai ser igual. Qual é a quantidade de cloreto inicial? 0,1 mol por litro vezes o volume inicial 50 ml menos a concentração da prata adicionada 0,1 mol por litro vezes o volume adicionado 10 ml. Isso tudo dividido pelo volume total. Qual vai ser o volume total? 50 mais 10, 60 ml. Tá bom? Então a gente corta ml aqui, aqui e aqui. A concentração de cloreto em excesso vai ser igual a 0,0667 mol por litro. Jogando essa concentração no KPS, KPS vai ser igual à concentração do cloreto vezes a concentração da prata. Como eu já tenho o KPS, a concentração do cloreto, eu posso descobrir a concentração da prata. A concentração da prata vai ser igual à concentração ao KPS dividido pela concentração de cloreto. Isso aqui, pessoal, vai dar
concentração de prata vai ser igual a 2,67 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Logo, o PAG vai ser igual a 8,57. Tá bom? Então, a 10 ml, o potencial de prata vai ser 8,57. Nesse mesmo cálculo, você vai fazer para o volume de prata, de nitrato de prata, de 25 ml, você vai achar o potencial de prata igual a 8,27. Para o volume de nitrato de prata igual a 49,9 ml, você vai achar um potencial de prata igual a 5,75. Agora, pessoal, vamos calcular o volume do nitrato de prata em 50 ml, ou seja, no ponto de equivalência. Então, no ponto de equivalência, todo mundo já sabe que o número de mols de cloreto inicial é igual ao número de mols da prata adicionado, não é isso? Que é igual ao número de mols de cloreto de prata. Logo, a concentração de íons prata é igual à concentração cloreto no início. Então, para calcular minha concentração de prata, vai ser igual a raiz quadrada do KPS. Então, a concentração de prata vai ser igual a 1,33 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, jogando na fórmula do potencial de prata, que é menos o log da concentração de íons prata, a gente vai ter que o potencial vai ser igual a 4,87, tá bom? Agora a gente vai calcular o volume após o ponto de equivalência, em 50,1 ml. Após o ponto de equivalência, como a gente viu, quem é que vai estar em excesso? A prata vai estar em excesso. E como é que eu calculo? Da seguinte forma, a concentração de íons pratas que está em excesso vai ser igual à concentração de prata adicionada vezes o volume adicionado menos a concentração de íon cloreto inicial vezes o volume inicial, dividido tudo isso pelo volume total. Quanto é que vai dar esses valores? Então, fazendo os cálculos, a gente vai descobrir que a concentração de prata em excesso vai ser igual a 9,99 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, a partir daqui eu posso calcular o meu potencial de prata, que vai ser igual a menos o log da concentração de prata, de íons prata. Então, o potencial de prata vai ser igual, fazendo esse cálculo, vai ser aproximadamente igual a 4, tá bom? Depois disso, faço o mesmo cálculo para o volume de HNO3 igual a 60 ml. Eu vou encontrar o potencial de prata igual a 2,04, tá bom? Então, pessoal, de posse desses dados de potencial de prata e do volume do nitrato de prata que escorreu da bureta, a gente pode construir o nosso gráfico. Utilizando alguns programas como o Origin, que eu mais utilizo, vocês podem utilizar também o Excel e pode fazer à mão com papel milimetrado, tá bom? A gente vai colocar na coluna A os dados de volume, na coluna B os dados de potencial da prata e vamos pedir para inserir o gráfico da forma de linhas. Vai gerar esse gráfico aí. Aí você pode adicionar seu título, adicionar o título do eixo, ó. Aqui você vai colocar potencial de prata, ó, e no horizontal você pode colocar volume do nitrato de prata, e aí construir seu gráfico direitinho e colocar lá no seu relatório, tá bom? Então, pessoal, para hoje é só isso. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam de ler o capítulo
do livro do Bacan, referente à volumetria de precipitação, tá bom? Tá no nosso material em anexo. E fazer as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.